Meu papel aqui como economista, me sinto numa minoria aqui nessa manhã, é talvez trazer alguma reflexão sobre economia, né? Então, eu vou focar no tema das relações Brasil e Estados Unidos, e vou me valer da aula que o ministro Barroso deu aqui, que foi muito boa, sobre história, política e economia, e destacar alguns pontos que eu acho importantes para a gente pensar a relação Brasil e Estados Unidos, né, ao longo de todos esses anos, né? E eu gostaria de fazer um contraste entre a relação Brasil-China. Eu acho que é um tema relevante para a gente tratar, até porque são os dois parceiros mais importantes de comércio do Brasil hoje, né? O maior destino do comércio brasileiro hoje é a China, com mais de 100 bilhões de dólares de exportações brasileiras por ano, e o segundo maior destino é Estados Unidos, com 40 bilhões de dólares de exportações por ano. Mas o ponto que eu quero fazer aqui na minha apresentação é que os Estados Unidos continua sendo o parceiro mais importante do Brasil, né? Por quê? Nesses 40 bilhões de dólares que a gente exporta para os Estados Unidos, na verdade, está a maioria do conteúdo tecnológico brasileiro, né? O ministro Barroso dizia aqui que o caminho do nosso desenvolvimento é ciência e tecnologia, então é importante lembrar que mais de quase 25% de tudo que o Brasil exporta de alto conteúdo tecnológico, de ciência e tecnologia, vem para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o grande parceiro do Brasil em termos de desenvolvimento em ciência e tecnologia. Basta lembrar da Embraer, né? A Embraer além de ter uma fábrica nos Estados Unidos, né, uma fábrica na Flórida, é uma das principais empresas que abastece o mercado americano. A gente tem uma dependência enorme da economia americana com a Embraer, né, tanto de jatos executivos quanto de jatos militares, né? O Super Tucano, que é um avião da Embraer, está na Força Aérea Americana. Existe grande possibilidade do KC-390, que é um cargueiro ultramoderno da Embraer, também entrar na Força Aérea Americana. Então, os Estados Unidos é um exemplo de que o Brasil consegue avançar em termos de ciência, tecnologia e produção de alto conteúdo tecnológico, né? Diferentemente da China, em que a gente exporta praticamente apenas minério de ferro, soja e petróleo, para os Estados Unidos a gente exporta aço, a gente exporta celulose, a gente exporta aviões, a gente exporta tecnologia brasileira genuína, né? Então, os Estados Unidos têm um papel muito, muito relevante para a economia americana. Para não dizer do estoque de investimentos americanos no Brasil, né? Do estoque, no último levantamento do Banco Central Brasileiro, dos mais de 1 trilhão de dólares que tem investidos no Brasil de capitais estrangeiros, praticamente 500 bilhões de dólares é de americanos, de capitais americanos, né? Então, os Estados Unidos é o grande investidor do Brasil, é a economia americana, quando a gente olha países individualmente, né? E a economia americana, né, como o ministro Barroso já comentou, é uma economia de quase 70 mil dólares de renda per capita por ano, enquanto que a economia brasileira é uma economia de 10 mil dólares de renda per capita por ano. E a economia chinesa é uma economia de 15 mil dólares de renda per capita por ano, né? Então, é evidente que se o nosso objetivo é aumentar a produção de tecnologia, de ciência, de bens de altíssimo valor adicionado, é evidente que nos interessa muito mais vender para uma economia que tem 70 mil dólares de valor adicionado, de renda per capita, do que vender para uma economia de 14, 15 mil dólares. É evidente que o mercado americano é muito mais interessante para o Brasil desse ponto de vista, né? Haja vista que a gente consegue vender de bens com alto valor adicionado, né? Para uma economia desse tamanho, né? Então, eu acho que é importante fazer essa distinção, porque a discussão de China no Brasil está muito forte, e a China é, obviamente, um parceiro central para o Brasil, né? Com isso, eu não quero dizer que a gente precisa ignorar a China, obviamente, né? Lembrar que em 1990 o Brasil exportava para a China 1 bilhão de dólares por ano, hoje o Brasil exporta para a China 100 bilhões de dólares por ano. Portanto, houve um aumento de 100%, 100 vezes, né, o valor exportado de Brasil para a China. O Mato Grosso, por exemplo, exportava menos de 1 bilhão de dólares para a China nos anos 2000, hoje exporta quase 30 bilhões de dólares para a China. Então, isso dá uma dimensão, né, obviamente, da importância do mercado chinês para a economia brasileira
e para os empresários brasileiros. Mas os Estados Unidos continua sendo o mercado por excelência que compra os itens de alto valor adicionado da economia brasileira, né? Porque a pergunta óbvia que fica aqui é: por que os Estados Unidos conseguiu chegar numa economia de 70 mil dólares e o Brasil chegou numa economia de apenas 10 mil dólares? Né? O ministro Barroso fez aqui um resgate histórico. É importante dizer que em 1800 a renda per capita brasileira era 50% da renda per capita americana. Então, passados mais de 200 anos, a gente regrediu muito, que hoje a gente tem 1/6 da renda per capita americana, enquanto que no início do século XIX a gente tinha quase metade da renda per capita americana, né? O que a gente vê ao longo dos anos é que, infelizmente, o Brasil patinou no quesito aumento de valor adicionado. O Brasil não conseguiu desenvolver um parque industrial, tecnológico, suficiente para colocar mercadorias de alto valor adicionado no mundo, né? Para trazer mais um dado relevante, a produção industrial. Houve desindustrialização nos Estados Unidos, é fato, como participação da indústria no PIB. Mas ainda hoje a produção industrial americana é de 2,5 trilhões de dólares por ano. É a segunda maior produção industrial do planeta, só perde da China, que tem quase 5 trilhões de dólares de produção industrial por ano. Mas, em termos per capita, né, eu já peço desculpa de ficar jogando esse economês aqui nos senhores aqui nessa manhã, mas acho que é importante para a gente ter em perspectiva a importância dos Estados Unidos para o Brasil, né? Em termos per capita, a produção manufatureira americana é de 5 mil dólares per capita. A produção manufatureira da indústria brasileira é de apenas 1.000 dólares per capita. Então, os Estados Unidos ainda é 5 vezes mais industrializado do que o Brasil. Então, essa desindustrialização americana é muito relativa, porque ela é uma desindustrialização para um país que atingiu a maior renda per capita do mundo e ainda tem uma produção manufatureira per capita gigantesca. E produziu uma economia de serviços de conhecimento que é absolutamente fantástica, né? Basta lembrar que uma única das empresas chamadas magníficas, das 7 magníficas americanas, vale 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares é o valor total somado das empresas da Bolsa da Alemanha. Todas as empresas alemãs somadas na Bolsa não chegam a 2 trilhões de dólares. Estou falando de Alemanha, não estou falando de Brasil. Então, todas as empresas alemãs somadas chegam ao valor de uma única das 7 magníficas, que são Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, né? Então, cada uma dessas empresas é um universo maior do que a economia alemã. Cada uma dessas. Os Estados Unidos tem 7 dessas, né? Então, isso nos explica por que... Deu time out aqui, vou ter que parar. Porque a economia americana tem uma renda per capita de 70 mil dólares, enquanto a renda per capita brasileira é de apenas 10 mil dólares, né? E a resposta é a que foi dada aqui já da necessidade de aumento de valor adicionado, de aumento de produção com conteúdo tecnológico e de ciência e tecnologia, né? Então, para o Brasil, que está ainda com apenas 10 mil dólares de renda per capita, os Estados Unidos é o caminho óbvio de aumento de desenvolvimento tecnológico e de produção de bens de alto conteúdo econômico. Com isso, eu encerro aqui para cumprir rigorosamente o tempo e peço desculpas pelo excesso de economês aqui, mas eu tentei trazer alguns elementos para a gente pensar essa relação Brasil e Estados Unidos. Obrigado.